Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo de gráficos, eu tenho aqui mais um modelo de gráfico que é o histograma. Assim como os demais gráficos, ele tem que ter a identificação. O que eu tenho na reta Y? Eu tenho aqui na reta Y o número de alunos. O que eu tenho na reta X? Eu tenho a altura desses alunos. E se eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura de alguns alunos, não tem como eu representar no gráfico todas as alturas coletadas. Então, o que eu faço? Eu faço uma distribuição dessas alturas em, no máximo, 6 blocos, 6 barras. Aqui eu coloquei apenas 4, mas você pode ir até mais ou menos 6 barras no máximo. Mas o quanto você puder reduzir, melhor. Então, eu tenho aqui a altura de alguns alunos. Olha, de 1,40 a 1,50, eu tenho 10 alunos com essa altura. De 1,50 a 1,60, eu tenho 15 alunos. E por aí vai. Não tem como eu representar todos os tamanhos, porque fica impossível. Na representação de uma pesquisa, representar todos os tamanhos coletados. Porém, aqui eu tenho, são dados contínuos, e esses dados representam a altura de alguns alunos, e aqui o número de alunos que representa aquela medida. Por exemplo, de 1,60 a 1,70, eu tenho 25 alunos. Aqui está mais ou menos indicando que são 25 alunos. E aí, esse gráfico também é muito utilizado para outras medidas, outros resultados, como, por exemplo, o peso dos alunos. Então, fica muito difícil escrever todos os pesos dos alunos. Então, eu posso representar aqui também o peso, por exemplo, de 50 a 60 quilos, de 60 a 70. Lembrando que esse resultado, ele também é representado por um intervalo. Geralmente fica assim, um intervalo fechado à esquerda e aberto à sua direita. Isso significa que essa medida de 1,40 vai até 1,49, de 1,50 a 1,59. Então, nós temos aqui esses bloquinhos aqui que a gente chama também de intervalos, de classes, porque cada intervalo desse tem essa leitura também. Então, quando vocês verem esse sinalzinho aqui, aí vocês vão lembrar de intervalo numérico. Isso significa que de 140 a 149 pertence a esse bloco aqui, certo? De 150 a 159, esse bloco aqui. De 160 a 169 e de 170 a 180. Como 180 é a última medida, esse intervalo aqui tem que ser fechado, ok? Então, nós temos aí o histograma, que é mais um gráfico, né? A ser apresentado a vocês e muito fácil de ser interpretado. Continuando aqui, nós temos o pictograma. O pictograma é também um tipo de gráfico muito utilizado pelos meios de comunicação, mas dificilmente encontramos esse tipo de gráfico aqui em alguns setores. Esse gráfico, ele é representado pelo que simboliza o que está sendo investigado. Aqui, por exemplo, o tema é pizzas vendidas no último semestre. Então, aqui eu tenho as representações de pizzas, não está muito bem feito, porque eu não sou boa em desenho. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho a legenda. Cada pizza dessa representa 100 unidades vendidas. Isso é muito importante. No pictograma sempre vai pedir a legenda, porque cada desenho da pizza aí, quando ela está inteira, representa 100 unidades, a metade, 50 unidades, um quarto, 25 unidades, e aí nós temos aqui também os meses,
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E nós temos aqui, digamos que no mês de janeiro foram vendidas 250 pizzas, porque eu tenho duas pizzas inteiras e tenho a metade de outra. Então, aqui, nesse mês, foram vendidas 250 pizzas, uma vez que cada pizzazinha dessa representa 100 unidades. No mês de fevereiro, aqui eu tenho 4 pizzas inteiras, então elas representam 400 pizzas. Aí podem surgir várias perguntas. Qual mês desse semestre se vendeu mais pizza? Qual mês vendeu menos? Quantas pizzas foram vendidas nesse semestre? Então, são perguntas que podem aparecer de acordo à interpretação, né? De acordo com o gráfico que é dado, e também não tem dificuldade, muito fácil de ser interpretado, mas a gente precisa entender que esse gráfico, pictograma, ele é representado pelo tema que é dado, né? Aqui, por exemplo, como se trata de pizza, é o desenho de uma pizza. Embora não pareça, mas eu tentei fazer o desenho de uma pizza. Então, está aí. Eu tentei mostrar para vocês todos os tipos de gráficos. E aí, na próxima aula, vamos à resolução de exercícios, ok?